Eu quero começar esse podcast com duas reflexões. Você, como um pai, uma mãe, um educador ou um professor, já parou para pensar no que precisa fazer para continuar relevante na sua profissão em um mercado cada vez mais competitivo? E mais do que isso, o que você precisa desenvolver para que seus filhos e alunos prosperem em um mundo cada vez mais complexo e impulsionado por novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial? Pois é, nós vivemos em um tempo em que a estabilidade e a segurança no trabalho já não são mais garantias. Aquela progressão linear que conhecemos, né, do estudar, ir para a faculdade, trabalhar ao longo da vida e se aposentar, já não é mais uma realidade. Para você ter uma ideia, um relatório do Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, estima que até 300 milhões de empregos podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados pela automação e pela inteligência artificial nos próximos anos. E é exatamente sobre esse cenário que nós vamos conversar hoje. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as competências humanas essenciais na era da inteligência artificial e refletir bastante sobre o que podemos fazer agora para nos antecipar e prosperar no futuro do trabalho. E eu tenho o privilégio, estou honrado aqui de receber a Mariana Marco, que é uma psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e orientadora profissional e de carreira, para ajudar a gente a entender melhor esse cenário e como se antecipar e se preparar para esse novo mercado de trabalho. Então, muito obrigado, Mariana, pela sua presença. Eu que agradeço, estar aqui é um prazer imenso. Então, vamos lá. Mariana, obrigado. Então, o primeiro ponto, né, que eu acredito que seja bastante relevante para a gente começar esse bate-papo, essa discussão, na sua experiência profissional, a inteligência artificial, ela já entrou de alguma forma, de alguma maneira, nas suas práticas profissionais, ou até mesmo nos questionamentos que os seus clientes, pacientes trazem para você? Totalmente, Rafael, totalmente. A inteligência artificial, ela é presente dia a dia, tanto na minha prática profissional, naquilo que eu faço, nas minhas estratégias, como eu organizo as informações, quanto auxiliar os profissionais, os meus clientes que me procuram sobre exatamente essa sua proposta do letramento digital. Eles me procuram muito para entender um pouco esse cenário e como isso pode impactar diretamente na vida deles, né? Claro. Mas acho que uma coisa interessante de pensar é que, apesar da IA ser muito nova, né, muito recente, quando a gente olha para a psicologia lá da aprendizagem, a gente já vê algumas tecnologias. Skinner, que é um autor que a gente gosta muito ali na análise do comportamento, né? Já existiam algumas tecnologias de facilitação de aprendizagem de humanos. Então era uma máquina que era programada para facilitar a aprendizagem dos humanos, tá? Então pega esse conceito e aí quando a IA chega na minha vida, né, na vida da Mariana, eu falei, se eu posso ensinar um ser humano a partir daqueles conceitos, acho que eu posso ensinar uma máquina a partir desses conceitos. E foi muito interessante, porque eu fui aplicando essas instruções, né, que a gente aprende lá na psicologia da aprendizagem com a máquina, e eu comecei a ter resultados muito valiosos da IA. Né? Então, começou a cruzar meu caminho, eu me senti meio super poderosa, sabe? Falei, cara, eu posso ter um estagiário bem treinado aqui, né? Uma ferramenta muito útil. Então, passa tanto pela minha prática profissional, quanto pelas necessidades dos meus clientes. Claro. E quando a gente fala, eu adoro muito essa questão quando você comentou, né? É como se fosse um estagiário disponível, né? 24 horas por 7. E realmente, o caminho que a inteligência artificial está seguindo, né? A gente pode dizer aí de assistentes, de agentes de inteligência artificial, realmente é nesse caminho, né? De usar a inteligência artificial para nos complementar e não para substituir, né, o trabalho que a gente faz. Mas tem alguma questão, algum ponto mais específico que você tem escutado de uma forma mais recorrente
né, em relação aos questionamentos dos seus clientes em termos de eu me preocupo muito com a inteligência artificial me substituindo, ou como eu posso usar a inteligência artificial para até mesmo amplificar o meu conhecimento, a minha criatividade? Existe algum tema mais recorrente que você tem escutado? Olha, eu gosto muito de dizer para as pessoas que existem faixas de público e essas faixas de público têm preocupações diferentes, né? Então, existem profissionais em algumas faixas de público com trabalhos menos complexos, trabalhos mais operacionais, por exemplo, esses se preocupam mais com a substituição, mas isso não é da IA, isso é das automações de modo geral, né? Então, o profissional mais operacional, ele se preocupa com isso, afinal, de fato, um robô, uma máquina pode operar algo, né? Agora, os profissionais que estão em faixas de trabalho mais complexas, que exigem comportamentos humanos, né, raciocínios humanos, eles não têm tanto essa preocupação de serem substituídos, mas têm uma preocupação bastante relevante, por sinal, que é como é que eu posso usar essa ferramenta a meu favor. Eu preciso ser mais inteligente que a inteligência artificial, né? Então, usar de fato a ferramenta como uma ferramenta. Então, vejo esse lugar. E algumas pessoas, que é uma outra faixa, elas estão preocupadas não, elas estão interessadas, curiosas em fazer da inteligência artificial um ramo de negócio. Então tem aquelas que temem serem substituídos, mas isso tem muito a ver com o tipo de trabalho, né? Trabalhos mais operacionais. Tem aqueles que entenderam que o diferencial é humano, então preciso aprender a lidar com essas ferramentas. E tem aqueles que falam, esse lugar é muito bom, deve ter dinheiro ali, o consumo está nesse lugar, então eu quero aprender para empreender com IA, para, enfim, transformar isso em algum produto, em algum serviço. Então tem essa demanda. Mais recorrente para mim, nos meus clientes, nos meus alunos, são as pessoas que estão interessadas em aprender a usar a ferramenta e as pessoas que estão interessadas em vender de alguma forma alguma tecnologia nesse sentido. Não, isso é muito bacana e até é um bom gancho aqui para um outro ponto, né, que eu gostaria de entender até se você já vê nas suas conversas, nas suas consultas, essa mudança de comportamento mais ativa, né, em termos de, realmente eu entendo o que é a tecnologia, eu entendo os impactos, eu entendo as oportunidades, o que eu posso criar, ou as pessoas já estão realmente usando a tecnologia? Você já vê acho que a gente está num momento... eu acho que a gente está num momento ainda transitório, sabe? Progressivo. Existem pessoas que me procuram que estão mais atentas a isso, mas a grande maioria são pessoas que ainda estão um pouco assustadas com a velocidade dessa tecnologia e do avanço, né? Me lembro que a primeira vez que eu usei um agente de IA foi, sei lá, 2021, 2022, de uma maneira ainda meio... como é que fala? Meio às escondidas, porque na época parecia que estava colando, né? Eu sou de uma geração que pesquisar no Google e copiar no caderno era cola, você tinha que pesquisar no livro. Então, a primeira vez que eu usei, eu falei assim, será que sou eu mesmo? Será que eu tô fazendo cola? O que é isso? Então, algumas pessoas estão ainda agora, em 2025, né? Com esse olhar de desconfiança de como é essa ferramenta, mas faz parte do meu trabalho como orientadora profissional iluminar também esses pontos e dizer que é uma ferramenta útil, importante, que a gente vai precisar dominar, né? Então eu vejo essa mudança de comportamento, muitos ainda hesitantes, e aí depende também da faixa etária, né? Algumas pessoas, por exemplo, mais velhas, né, mais experientes, elas hesitam um pouco mais pelo próprio desconhecimento mesmo do que né, do manejo da máquina propriamente dita. E outras pessoas jovens, por exemplo, vindo me perguntar qual é a profissão que trabalha com IA, né? E aí eu digo todas. Todas as profissões que trabalham com IA. A gente não precisa fazer um curso, uma faculdade de desenvolvedor, né, de programador para trabalhar com IA. IA tá aí. Você pode fazer, né? Você pode ser um profissional que desenvolve a tecnologia. Mas qual carreira vai trabalhar com IA? Todas. Todas vão.
Eu não poderia concordar mais. E muito bacana esse questionamento até, né? Qual carreira eu vou trabalhar com IA? E a sua resposta curta, mas que de estudo, né? De todas, porque realmente todas, né? Todas as áreas, de uma certa forma, e eu concordo muito com isso que você está falando, independente se é uma carreira, é, se é um setor de saúde, de educação, financeiro, é, independente, indústria, o que for, todas as profissões, os profissionais, independente do nível hierárquico, vão precisar usar a inteligência artificial de uma forma ou de outra. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento da tecnologia. Não é uma questão de desenvolver novas ferramentas, de criar a inteligência artificial. É uma questão de saber usar. E eu digo também o porquê usar. Né? A inteligência artificial ela é uma ferramenta muito poderosa, que nos ajuda a aumentar a produtividade, a criatividade, mas ela não soluciona todos os problemas. Então é muito importante que a gente saiba o porquê estamos usando e o como estamos usando. Então eu adorei essa sua resposta, e você até trazer essa pergunta, porque eu concordo 100%. Né? Todas as funções, as profissões em todos os setores vão, de uma certa forma, ser impactadas, funções sendo impactadas, atividades sendo transformadas pelo uso da inteligência artificial. Então não é a inteligência artificial, mas é como usamos, os profissionais usando a inteligência artificial. E assim, como toda ferramenta tem suas limitações, né? Então, por exemplo, tenho aqui nas minhas mãos uma furadeira. Ela tem uma série de utilidades, mas ela não é uma batedeira de bolo. Pode ser que eu consiga criativamente bater um bolo com a furadeira. Pode ser. A gente até vê alguns vídeos aí na internet de umas pessoas desafiando essa lógica. Mas existem limitações. E a IA também tem as suas limitações, a depender das áreas. E do meu ponto de vista, e se eu estiver viajando muito, você que é especialista me corrige, né? Algumas limitações não serão preenchidas por outras inteligências artificiais. Só serão solucionadas, enfim, supridas pelo humano. Sim. Sozinho, o robô ele não vai tão longe quanto as pessoas dizem, né? Esses dias até fiz uma brincadeira que eu tô num grupo da pós-graduação e eles falam que eu sou muito tecnológica, né? Uma galera mais velha. Então, pra eles, aquilo que eu faço é tipo, uau, né? Mariana tem um robô na casa dela. Não tem. Quer dizer, até temos, né? Lâmpada que acende sozinha, essas coisas a gente tem. Mas, enfim, eu tava lá e eu tava precisando montar um roteiro de um material e eu queria fazer isso rapidamente e colocar como se fosse um site. E a gente tem uma inteligência artificial que produz isso rapidamente, né? E eu tava lá dando as minhas instruções para poder gerar isso. E aí, na hora que gerou uma coisa totalmente assim... nossa, nada do que eu tinha proposto. A imagem trouxe uma pessoa com 3 braços, sabe? Assim, irracional. E aí eu brinquei no grupo, daí eu falei, tá vendo, gente? Essa IA que vai substituir a gente, que desenha uma pessoa com 3 braços. Então, essa brincadeira que eu trago, essa experiência, é entender que existe uma limitação que só o humano e a relação que o humano faz com as experiências de vida, com as palavras, com significado, com arte, cultura e etc e tal, tudo que a gente tem aqui, que é capaz de dar conta. E a IA, mesmo que ela esteja muito abastecida de dados, ela não consegue fazer essas correlações que as relações humanas são capazes de fazer. Concordo com esse ponto também. E você já aqui em 15 minutos de bate-papo que a gente já teve, você falou algumas vezes que a IA é uma ferramenta. E eu falo muito disso também, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta e precisamos interpretá-la como uma ferramenta. Eu gosto muito de falar também, né? Alinhado com isso que você está falando, Mariana, aqui, todo o processo criativo, né? E o que eu quero dizer com um processo criativo? Seja você um estudante, está se preparando para uma redação, uma prova, um trabalho, você é um engenheiro que está criando um novo projeto, uma planta de um prédio, um profissional de marketing que vai desenhar uma nova campanha. Então, todo esse processo criativo, independente da sua área, da sua especialização, ele vai ter
3 passos, né? Quando você está trabalhando com uma ferramenta de inteligência artificial. E nesses 3 passos, nós humanos, né, como você acabou de ilustrar, nós precisamos estar presentes no primeiro e no terceiro passo. E não podemos delegar para a inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso, né? Então, nesse processo criativo, o primeiro deles é você precisa estar presente. Você precisa entender, de novo, o porquê você está usando a inteligência artificial. O que eu quero resolver. Qual o problema eu estou tentando solucionar. O que eu quero que a inteligência artificial me responda. Né? Eu preciso ser mais específico, eu preciso alinhar isso com o meu problema, com o meu questionamento. O segundo passo, sim, é onde você pode delegar para a inteligência artificial, que é toda a questão da busca. Agora que eu já sei, agora que eu tenho muito claro o que eu quero solucionar, o que eu quero, qual é o problema, o que eu quero criar, aí você pode delegar, você pode pedir para a inteligência artificial fazer a pesquisa, fazer a consolidação, fazer a análise. Porque se a gente for comparar a velocidade, a capacidade de análise, de busca de uma inteligência artificial, ela é muito mais rápida que o do ser humano. Então, esse segundo passo é onde você pode delegar. E o terceiro passo, que é o que você também falou, que é onde você não tem como você, como um ser humano, sair desse processo, né? Você ali, como um especialista, como um aluno, como um pai, o que for que você está desenvolvendo, você precisa estar presente, né? Que é você não aceitar simplesmente o que você vai receber da inteligência artificial. Você precisa ter o senso crítico, questionar aquela informação, trazer a sua experiência, trazer os seus contextos, a sua vivência, para criar exatamente um projeto, um estudo, alguma coisa única, e não simplesmente aceitar aquilo que você recebe da inteligência artificial como sendo a verdade absoluta, no caso, né? Sim. Duas coisas que eu acho muito legal aqui que você falou, e eu já vou dar um exemplo de uma coisa que eu uso muito. Às vezes eu sou uma curiosa crônica e uma imaginadora sem limites, assim, se deixar dirigir daqui para São Paulo, 1h20 de viagem, eu já pensei umas 4 coisas complexas, assim. Então, uma coisa que eu uso muito, a IA, é construir aula com áudio. Então, o que eu faço? Estou dirigindo, por exemplo, eu tenho uma aula para dar semana que vem sobre o tema tal. Poxa, eu tenho 16 anos de experiência, eu já li coisa pra caramba, eu já sei quem são as referências, eu lembro dos livros, eu sei mais ou menos onde encontrar, né? Então, eu ponho lá o meu agente de IA no áudio e vou falando, eu vou preparar uma aula, então eu vou falar de fulano, na primeira parte eu quero falar disso e disso e disso, você vai dar um exemplo assim, e aí você vai buscar essa fonte, vai colocar o link do site para ver se você pegou a fonte certa, e aí eu vou narrando como se eu estivesse pedindo para uma estagiária, uma estudante aqui de psicologia, né? E aí quando ele apresenta para mim a aula, eu digo, não, você não entendeu a parte tal, porque eu tô falando disso e você tá escrevendo isso. Então, corrija essa parte e coloca aí na sua memória, né? Que a partir de agora a gente vai partir desse lugar. Então, depois de muitas vivências dessa, eu brinco que o meu agente de IA, ele responde como se fosse eu. Com as palavras que eu uso, assim. E quando ele faz de uma maneira diferente, eu corrijo meio que imediatamente. Esse é um ponto que eu acho que é interessante desse segundo lugar, né? De vai buscar, é fazer um pedido mesmo para aquela ferramenta, né? E uma outra coisa que eu acho muito interessante da gente trazer com relação a isso é o uso, e aí é uma coisa importante e ética que nós humanos precisamos fazer para outros humanos, né? Que é o uso do chat therapy, que é usar o chat de uma inteligência artificial para fazer terapia, para desabafar e tal. E esse é um problema bem importante da nossa sociedade hoje, que é preciso algumas regulamentaçes, porque a máquina não tem uma empatia genuína, ela imita a empatia, então ela vai imitar o que está descrito que se parece uma empatia, ela replica um acolhimento, né? Mas ela não está de fato acolhendo. Como que eu sei que ela não está de fato acolhendo? Porque não existe pensamento crítico, não tem contextualização, não tem ética, né, ali. E isso é muito perigoso, porque quando a gente está na relação com o humano, e aí vamos falar um humano treinado para fazer terapia, né, um psicólogo,
Se você recebe algum relato de uma pessoa em sofrimento, que está com pensamentos sobre a própria vida, enfim, você treinado, você tem recursos para conduzir aquela conversa, conduzir aquele relato, conduzir aquele chat. O robô, ele não tem recursos para discernir determinados perigos que estão nas entrelinhas, porque nem sempre aquilo que a gente fala é o que a gente fala, né? Quem nunca aqui teve uma discussão com um amigo ou com um parceiro ou parceira e falou, tá tudo bem? Tá. E claramente não tá tudo bem. O robô não entende isso, né? O robô entende, tá tudo bem, né? Ele é literal. Então essa é uma outra questão que eu acho que é importante, onde o humano não pode sair também. E esse ponto que você está trazendo da questão ética e de como as pessoas já estão interagindo com a inteligência artificial, principalmente nesse ponto de terapia, de buscar companhia, na minha visão, realmente é um dos principais pontos. Inclusive, Mariana, a Harvard publicou um relatório esse ano, então é super recente esse relatório, analisando os 100 principais usos da inteligência artificial no ano de 2005. Uhum. E o primeiro uso é feito, as pessoas estão usando a inteligência artificial para buscar terapia, apoio emocional, para buscar companhia. Para companhia. Exato. Eu ia falar isso. Para companhia. E qual a minha preocupação, né? Eu divido essa preocupação, mas agora a gente olhando também, né, para as próximas gerações, quando a gente olha adolescentes, no caso, por exemplo, um outro relatório que saiu da Common Sense Media, também super recente desse ano, eles disseram que 72% de adolescentes aqui nos Estados Unidos já tiveram pelo menos uma interação com AI Companions, que são companheiros de inteligência artificial, que você está falando. E a minha grande preocupação é que realmente, como você já falou, esses sistemas, eles não têm uma consciência, eles não vão sentir a emoção, eles até podem transmitir palavras que podem parecer emoção, mas eles não sentem a emoção, não têm consciência, porém eles são treinados e desenvolvidos para manter o engajamento, para criar aquele ambiente, né, de que aqui você pode dividir as suas intimidades, as suas dificuldades, e cada vez mais esses sistemas eles vão se ajustando às necessidades, dificuldades ali de cada pessoa. Então, isso me preocupa muito, principalmente quando a gente fala de adolescentes. Sim, e é uma dica para a nossa sociedade, porque se o ser humano tem usado muito desse recurso, significa que nós, outro ser humano, não estamos sendo agradáveis o suficiente, presentes o suficiente, humanos o suficiente, para que o outro humano me procure para ter aquele acolhimento, para ter aquela aproximação, e procura um chat, né? Eu vi uma postagem, né? A gente acaba navegando aí na rede social e encontra algumas coisas interessantes no meio de muita bobeira, né? E aí uma dessas postagens a pessoa falou assim: num passado não muito distante, se você ficava doente, a sua mãe, a sua avó, alguém te levava uma sopa. Hoje você pede pelo delivery. Se você precisava de açúcar, você batia no vizinho. Hoje você chama num aplicativo. Se você... Então ela vai colocando ali várias coisas que a gente acaba fazendo uso aí das ferramentas, né, que vão tornando a nossa vida mais solitária. Então, acho que é um papel da nossa... A gente tem um compromisso social, a sociedade como um todo tem um compromisso social de se apresentar ainda mais humano, empático, cuidadoso, e entender que a dor, que o sofrimento, que a emoção desconfortável, ela faz parte dessa experiência humana e que eu não tenho que liquidar isso porque alguém está vindo trazer para mim, né? E o que a IA faz? A IA
ela não faz você parar de sofrer, ela vai aumentando o teu sofrimento, ela vai dizendo isso mesmo. Eu entendo que deve ser muito difícil, ela vai ampliando, né? E aí o ser humano, ele pode fazer um caminho um pouco diferente, que não é liquidar. Não é olhar para o colega e falar assim, não fica triste. Nossa, que grande ideia, né? Como eu não pensei nisso antes. Não é isso. Eu entendo porque você está triste e aqui tem espaço para você ficar triste. Mas a gente não vai permanecer triste, porque existe uma conexão, existe uma interrupção, né? Eu fiz uma experiência há uns meses atrás com uma pessoa que eu atendia, né? Que usava muito a inteligência artificial para troca. E ela está em terapia, tá? Então, é uma pessoa que tem uma psicóloga para chamar de sua, e ela estava usando bastante a ferramenta como alívio de sofrimento. E eu fiz uma experiência com ela. O que eu fiz? Eu peguei um GPT, né? E eu criei comandos para esse GPT. Então, na interação com essa pessoa, que ela clicava naquele link e ia direto nesse GPT que eu treinei, né? Não era o globalzão de todo mundo. Quando perguntar isso, você vai responder isso. Quando tiver essa situação, você vai responder isso. Esse aqui é um texto de base para você entender o que eu tô dizendo, né? Falando para essa ferramenta. E aí eu mandei o link só para essa pessoa. Falei, quando você sentir vontade de acessar o seu chat para dividir suas angústias da semana, que não é da terapia, né? Que poderia ser, mas ela não estava trazendo. Você vai usar esse chat. Eu não tenho acesso, só você tem acesso a essas mensagens, eu não estou vendo nada, mas ele está sendo treinado para direcionar. Onde eu chegava com isso? Depois de algumas interações, esse chat interrompia. Ele dizia assim, bom, agora já entendemos tal e tal coisa, e o seu compromisso é... E ele falava o compromisso que era o que a gente tinha acordado na terapia, né? Então, ela usou essa ferramenta aí por umas 2 semanas. Ela trouxe, não gostei, porque ele não fazia o que eu queria, mas eu entendi o que estava acontecendo comigo. Claro, né? claro. Então, eu tô contando isso porque, assim, é uma limitação da ferramenta, nem todas as pessoas têm condições de fazer isso, mas é uma possível regulamentação. Então, um profissional treinar uma ferramenta para ele poder ser aquele assessor, né? Não o profissional em si. Esse é um exemplo maravilhoso. Eu quero que outros profissionais escutem exatamente isso e guiem seus pacientes, até mesmo professores, podem usar esse exemplo para alunos, porque esse é um exemplo claro do equilíbrio, do uso responsável da inteligência artificial. É você usar a inteligência artificial sabendo que é uma ferramenta, sabendo que ela não tem consciência, sabendo que ali ela está... É um ambiente que ela não vai te julgar, ela vai sempre te validar. Você ter consciência disso é muito importante. Então, ter toda essa consciência e usar de uma forma equilibrada, porque na minha preocupação é quando você usa aquela ferramenta como a única verdade. E você troca, como você falou anteriormente, né, as conexões humanas, os conselhos de amigos, de pais, de professores, de especialistas, pela a única resposta, pela informação que você recebe da inteligência artificial. Então, esse é um exemplo muito prático e muito valioso de que não só psicólogos... E é numa análise comportamental, sabe, Rafael? Que eu acho que é legal quem estiver assistindo aí pensar junto nesse sentido, né? Que é uma análise comportamental. Então, qual que era o comportamento problema? Estava usando recorrentemente aquela ferramenta. Logo, aquela ferramenta reforçava aquela resposta. Dava uma consequência que isso aqui que você está fazendo pode ser mantido e aumentado. Quando eu estou observando essa relação e eu vejo que essa resposta não deve ser mantida e nem aumentada, eu preciso mudar essa consequência. Como eu não sou capaz de tirar a IA da vida dessa pessoa, porque a IA está na palma da mão dela, né? Ela pode estar, inclusive, na sessão comigo, usando uma IA para gravar a sessão. Não é recomendado, tá, gente? É antiético, mas ela pode fazer isso, eu não tenho acesso. Então eu precisei pensar, e o professor vai precisar pensar, e esse pai vai precisar pensar, que não é a retirada da ferramenta, mas é a transformação dela. Então, se o que ela está consequenciando ali está aumentando uma resposta que eu estou entendendo que é problema, eu preciso mudar essa consequência para que aquela resposta problema seja reduzida. Então, não vai ter mais, já que toda vez o chat encerra a conversa comigo, eu não volto lá para falar com ele, né? E eu preciso
Alternativamente, criar outros recursos ambientais para que essa pessoa tenha respostas diferentes daquela. Então, se ela está usando esse chat o dia inteiro para falar sobre problemas, eu estou supondo que talvez ela esteja em isolamento social, ela está sem amigos. Então, se eu crio uma consequência aqui que vai reduzindo ela de usar e vai falando, agora você já sabe, envie para um amigo, agora você marca um café com alguém, então agora você sai para aquela caminhada que tanto combinamos, estou inventando aqui algumas coisas, né? Eu deixo o humano sensível a própria resposta. Ele assume o comando da vida. E aí ele tem uma nova vivência lá, que é encontrar amigos e de repente viver uma experiência legal, né? Reforçadora. E aí ele não tem mais aquela necessidade de usar o chat para aquilo, porque ele tem outras fontes de reforçamento que são muito mais ricas e poderosas. Sem dúvida. E Mariana, esse ponto que você está trazendo para a gente é um excelente ponto para a gente conectar um pouco sobre a carreira também. E com tantas mudanças, né, na maneira que interagimos com o mundo digital, que estamos aprendendo de outras formas, nos comunicando, trabalhando de outras formas, principalmente, né, por novas tecnologias, agentes de inteligência artificial. Na sua visão, Mariana, o que continua sendo essencialmente humano e até de uma certa forma insubstituível, para que as pessoas realmente entendam, né? Não são só as habilidades técnicas, mas quais são as soft skills que vão ser cada vez mais valorizadas nos profissionais do futuro? Autoconhecimento é uma ferramenta que nenhuma IA pode fazer no nosso lugar. Afinal, conhecer a si mesmo é um trabalho só seu, né? Existem ajudantes para fazer isso, mas autoconhecimento é você se observando, você olhando para si, e como isso pode ser um diferencial na carreira, né? Quando eu estou ancorado em quem eu sou, quais são os meus valores, o que faz sentido na minha vida, quais são as minhas visões de mundo, quando eu estou ancorado nisso, eu tenho maior possibilidade, maior chance de fazer escolhas alinhadas com uma vida que tenha significado e não fico seguindo a onda do que dizem que é bom, que é legal, né? Então acho que essa é uma parte humana que a gente não pode deixar de olhar. O autoconhecimento, ele dá muita segurança, aumenta, né, a segurança de tomada de decisão. Curiosidade ativa e experimentação. Então, assim, seja curioso, experimenta, vai ver como é que é, né? Explora, não precisa ter medo. Ai, nossa, agora a inteligência artificial vai vazar todos os meus dados. Cara, se você acha que vai vazar, não usa dado sensível. Usa dado inventado, né? Você tá com medo? Então vai, mas experimenta, né? Testa, pede ajuda para mentores, para pessoas que são mais experientes. Então, uma outra habilidade humana que a gente não deve perder é essa curiosidade ativa, direcionada e experimentada. Então, pensando em carreira, experimenta. O que está acontecendo aqui na sua carreira? Um advogado, por exemplo. O que está acontecendo na sua carreira? Tem alguma coisa na tecnologia que você pode se beneficiar? Então, experimenta, vamos ver. Né? Autoconhecimento, curiosidade, empatia é uma outra coisa que é humano e a gente precisa ter isso muito próximo, ter desenvolvido. Já não é de hoje que a empatia é uma soft skill muito esperada e observada nas entrevistas, né, de seleção, nas propostas de trabalho. Inclusive, eles têm colocado na descrição de vaga, né, ser empático. Não é só aquela habilidade de se relacionar com a equipe, né, é ter habilidade empática. E criar uma rede humana. Claro. Criar uma rede humana é um comportamento humano que vai fazer a sua carreira ser mais segura, mais estável, mais sustentável, mais longínqua. E isso que você está falando, né, Mariana, né? Essas habilidades competências que você está mencionando, elas são extremamente relevantes, independente do caminho, do setor, da área de atuação. Eu gosto muito de falar também que essas habilidades, elas são transferíveis. Você consegue
e atemporais, né? Elas foram extremamente importantes lá atrás, elas continuam sendo, e nesse mundo, nessa nova era da inteligência artificial, elas vão ser ainda mais valorizadas. Eu até gosto de falar que as habilidades humanas vão se tornar cada vez mais premium no futuro do trabalho. É isso que nos trouxe até aqui, né? A gente só chegou até aqui do jeito que a gente chegou porque a gente se relaciona com pessoas. Porque se soltar um de nós sozinho no meio da savana, a gente não dura muito tempo. A gente não corre rápido, a gente não tem pelo suficiente, a gente não tem presa, a gente não tem uma supervisão, não tem um super olfato. Cara, a gente só chegou até aqui porque a gente é coletivo, sabe? Claro. E a gente tem a linguagem que é capaz de promover mudanças e soluções a partir daquilo que tem. Então, pode vir a tecnologia que for, a inteligência. Eu tenho uma visão mais otimista, talvez, das coisas. Pode ser que você encontre outros psicólogos mais pessimistas aqui, né? Mais nihilistas, por exemplo. Mas eu vejo que pode vir a tecnologia que for, ela assusta mesmo à primeira vista, assim como o Google assustou quando ele chegou, os buscadores, né, do Google. Assim como o CD para conectar a internet, olha só, tô voltando muito no tempo, muita gente nem sabe do que se trata. O CD para conectar na internet também assustava. Nossa, vou colocar um CD de um lugar que ninguém conhece, vai me trazer vírus aqui, né? Então eu sei que a tecnologia assusta um pouco, mas é essa condição humana que permanece mesmo. Então, dedicar tempo, atenção, investir tempo, atenção, cuidado em ser um bom humano, sem moralidades, mas um humano bacana, né? Um humano cidadão, um humano consciente, é o que vai fazer a nossa sociedade ir adiante, né? Enquanto sociedade. E tudo que você falou, as habilidades, as competências que você trouxe, elas são 100% suportadas até por um relatório que saiu recentemente também pelo Fórum Econômico Mundial. Eles trouxeram uma lista das 10 principais habilidades para o ano de 2025. E dessas 10 habilidades, 8 são habilidades humanas, são soft skills, né? Por exemplo, a primeira delas é o pensamento analítico, a segunda é resiliência e flexibilidade, a terceira, liderança, a quarta, como você falou, né, o pensamento criativo, você ter a criatividade, a curiosidade de buscar novas possibilidades, né? Então, muito alinhado com o que você falou. E a quinta habilidade também 100% alinhado com o que você falou, até foi a primeira delas, né, que é o autoconhecimento. Então, é muito relevante, principalmente em um mundo que parece que a inteligência artificial já está dentro das nossas casas, das escolas, do ambiente de trabalho. Não é sobre ferramentas, sobre desenvolver somente habilidades técnicas, mas sim olhar para o lado humano, as mentalidades, as habilidades, como você falou, as conexões humanas, os relacionamentos. E eu adicionaria, Mariana, para essa nossa lista que a gente está montando aqui, o pensamento crítico. Eu até gosto de falar, na minha opinião, que o pensamento crítico é a habilidade do século XXI. Principalmente pelo fato da inteligência artificial, a gente já ter, como você falou, né, o acesso na palma da nossa mão a todo tipo de conteúdo, a todo tipo de conhecimento, a todo tipo de informação. Então, o pensamento crítico é fundamental para a gente entender, né, o que significa tudo isso, essas informações, saber analisar, saber comparar as informações, os contextos, analisar de uma forma crítica e pessoal. E poder fazer um filtro, né? Exato, Porque conhecimento exato. é poder, eu entendo que conhecimento é poder. Quem manda, quem decide, é quem tem conhecimento. Não é necessariamente uma pessoa que está numa posição X ou Y, né? Pode ser que existam, vamos falar de empresas, existe um líder numa posição, né, de liderança, mas quem tem conhecimento é o assessor. Então, quem toma a decisão, de fato, é o assessor. O líder é o que comunica. Ele está ocupando só a função de líder, né? Então, conhecimento é poder. E o pensamento crítico, ele nos permite ter um filtro dessas informações e não cair numa rede que retroalimenta as nossas próprias ideias. Então, você vê uma rede social, por exemplo, ela vai te mostrando aquilo que você está gostando de ver, né?
Eu dou like em cachorrinho lá, gosto. Então você abre o meu feed e fala assim, Mariana só gosta de cachorro, ela só vê isso, né? Então eu sou as minhas ideias são confirmadas, aquilo que eu acredito vai sendo confirmado por um grupo muito seleto, muito específico. E a gente vê essa força da informação não crítica, a informação não crítica, sendo muito problemática para a nossa sociedade. Claro, Né? Então, o claro. pensamento crítico, ele é uma forma da gente poder, inclusive, sair desse enredamento, né? Eu tenho uma imagem mental, eu falei que sou muito imaginativa, né? Eu tenho uma imagem mental que é uma rede de pesca, assim, flop. E aí a gente tá numa mesma rede e aqueles peixes que estavam mais ou menos no mesmo lugar, eles ficam no mesmo lugar. E o mundo é um oceano. Sim. A gente precisa aprender a sair dessa rede. Não é literal a rede social, tá? Mas sair dessa rede que vai falando só daquilo que a gente gosta. Vai só confirmando aquilo que a gente quer que confirme. Sim. E eu até vou voltar, né, para o autoconhecimento, porque eu acredito que é muito importante a gente explorar um pouquinho mais do autoconhecimento. O porquê? Porque eu acredito que é uma habilidade, uma ferramenta, principalmente nessa nova era da tecnologia impulsionada pela inteligência artificial. O autoconhecimento é essencial para a gente proteger a nossa autonomia. Né? Como você falou, a gente está ali dentro de uma rede social que cada vez mais os algoritmos já entendem o que a gente quer ver, o que a gente gosta de consumir. Então, o autoconhecimento eu realmente vejo como uma proteção da nossa autonomia em um mundo que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que tem o potencial de influenciar, de persuadir. A gente vê as deepfakes, que são conteúdos que parecem reais, vídeos, fotos que parecem reais, mas não são reais. Então, se a gente não tem o autoconhecimento, aquele cuidado de questionar as informações, de alinhar o que a gente está vendo, o que a gente está lendo, com nossos valores, com os nossos princípios, propósito, é muito fácil a gente perder, né, até a nossa autonomia, o nosso pensamento, o que a gente acredita das coisas. O que você acha disso? 100% concordo e digo que na orientação profissional de carreira, a gente organiza a estrutura do atendimento, né, a estrutura da orientação, a gente organiza em 3 fases e uma delas, a primeira e a principal, aquela que a gente dedica mais tempo, inclusive, é a fase de autoconhecimento. Porque eu sou bem metafórica, né, Rafael? Então, assim, imagina um prédio, tá? Para esse prédio alto ser sustentado e sobreviver a chuvas, tempestades, e ventos, e sol, e todas as intempéries climáticas, ele precisou ter um projeto que mantém ele de pé, e esse projeto conta com uma fundação, que é aquilo que fica debaixo da terra, né? Quanto mais alto esse prédio vai ser, mais profundo e mais robusto precisa ser essa fundação. Analogamente, quanto mais alto eu quero voar na minha carreira, quanto mais longe eu quero ir na minha vida, mais profundo precisa ser o meu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele dá base para a tomada de decisão. Então, primeiro a gente conhece a gente, quem somos, o que queremos, o que rejeitamos, quais são os nossos valores, o que importa, missão, muita coisa que a gente conhece, né? As nossas histórias, da onde que eu vim, como é que eu me comporto, como eu me comporto. Autoconhecimento nada mais é que a nossa capacidade de prever o nosso próprio comportamento baseado na nossa autoobservação. Isso que é autoconhecimento. Quando você fala, eu sou criativa. Quando você fala, eu sou criativa, você está dizendo, eu sou capaz de prever respostas criativas em contextos que eu já observei no passado que eu fui. Né? Então, uma vez que a gente entende isso de autoconhecimento e a gente vai para o mercado de trabalho, descobrir a realidade, o passo 2, né? O que tem nesse mundo, o que tem lá que é legal, eu só sou capaz de tomar uma decisão porque eu tive acesso a quem eu sou. Porque se eu fico só aqui no que o mundo tem a oferecer, eu vivo o paradoxo da escolha. Tem um autor, Barry Sharps, eu não sei exatamente como pronunciar o nome dele, tá? Mas ele escreveu um livro sobre o paradoxo da escolha, que é, quanto mais opções eu tenho, mais eu hesito em escolher.
Por quê? Porque eu não tenho referência interna para experimentar tudo aquilo. Hoje, a gente tem no catálogo brasileiro de ocupações mais de 5.000 ocupações, crescendo. Como é que eu vou escolher uma em 5.000 se eu não tenho acesso a quem sou, minhas paixões, meus valores, como eu reajo na vida, como eu lidero, se é que eu quero liderar, né? Então, o autoconhecimento me dá clareza de decisão, me dá consciência, me dá referência. E acho que essa frase é legal, assim. Num mundo onde as coisas mudam muito, eu preciso ter uma referência interna forte. O autoconhecimento é uma âncora para um mundo volátil. Com certeza. E isso que você está falando, principalmente, né? Eu comecei, né, esse bate-papo falando de uma projeção do Goldman Sachs, de que eles estimam que 300 milhões de trabalhos podem ser impactados, alguns substituídos, alguns eliminados, ao redor do mundo, né? Isso não é em determinado lugar, mas ao redor do mundo como um todo. E isso que você falou faz total sentido, porque muitas pessoas são definidas pelo trabalho, né? E quando a gente olha em um mercado, né, que já está, não é um futuro, já está acontecendo no presente, onde profissões estão sendo transformadas, algumas eliminadas, novas carreiras, novos caminhos vão ser criados. Você ter o autoconhecimento, como você falou, né, a fundação de quem eu sou, de onde eu quero chegar, ter isso muito claro, os valores, o que eu acredito, o que eu não acredito, isso te ajuda realmente a se adaptar, a ser mais flexível diante das mudanças, né? Porque você não vai ficar preso naquela identidade, né? O meu trabalho sou eu sou o meu trabalho. Então, é fundamental o autoconhecimento. E eu bato numa tecla... Desculpa te cobrir aqui. Claro. Eu bato numa tecla que existe uma vida e nela tem um trabalho. O conjunto da vida é maior que o conjunto do trabalho. Se eu coloco o trabalho e eu pego essa vida que é maior do que ele e enfio a minha vida lá dentro, eu fico em pedacinhos, eu fico em frangalhos, né? Então, eu não preciso me adaptar a uma profissão, eu não preciso me adaptar a uma vaga. Eu preciso conhecer quais são as profissões e quais são as vagas que são adequadas para mim, para a vida que eu quero viver. E aí, eu vou pegar a minha profissão aqui, psicólogo, né? Hoje a gente tem mais de 500 mil psicólogos no Brasil, muito provavelmente. Bem mais, provavelmente. Só eu sou a psicóloga que eu sou. Claro. Né? Então, mas aquela outra que trabalha com carreira, ainda assim, só eu sou a psicóloga que eu sou. Né? Então, olhar para o autoconhecimento como uma referência mesmo. Então, mesmo que o mercado diga, agora todo mundo tem que ir para tal... A gente tem umas profissões da moda, né? Teve um momento aí que a profissão da moda era TI. Há 5 anos atrás era TI. Há 20 anos atrás, quando eu estava lá no ensino médio, faz tempo, né? Uma profissão da moda era engenharia ambiental. Então, essa coisa de, o mercado está dizendo, ótimo, tem muitas pessoas que fizeram engenharia ambiental e porque estão ancoradas nos seus valores e estão vivendo boas carreiras, conseguiram se adaptar às mudanças, estão pensando soluções inovadoras, estão trabalhando nesta área de várias formas que não é há 20 anos atrás, tá? Muito diferente. Em contrapartida, você encontra outros engenheiros ambientais, outros profissionais dessa área que não atuam nesse lugar. Por quê? Porque eles não tiveram sorte, porque não tem vaga. Não, porque a história de vida dele está ancorada em outro lugar. Ele foi baseado no mercado, ele não foi baseado em quem ele é. Nas tendências, né? No caso, né? Então, a pandemia já trouxe uma realidade de profissional tão diferente que aqueles profissionais que estavam ancorados nos seus valores conseguiram se adaptar, claro, todos muito machucados e feridos, né? A gente tem resquício disso até hoje, mas conseguiram se desenvolver profissionalmente. E aqueles que estavam presos no nome da profissão ou no que o mercado pedia, ficaram desesperados.
Claro. E esse é um excelente ponto, né, Mariana, para a gente olhar para frente, né? E como você visualiza o profissional ideal, né, o perfil ideal daqui 5, 10 anos, nesse cenário volátil, complexo, com muitas disrupções, principalmente por novas tecnologias, IA? Qual é o perfil ideal do profissional do futuro? Eu diria que a adaptabilidade é um recurso importante que a gente precisa ter, né? Eu acho bem perigoso até eu falar de profissional ideal, sabe? Porque o ideal ele não existe, né? Talvez a gente tenha que falar de profissional real, né? Então, o profissional real é aquele que é capaz de observar a si mesmo, de observar o ambiente com criticidade, ser capaz de experimentar e respeitar esse ambiente. Então, tô criando aqui um cenário muito hipotético, né? Muito até utópico, assim. Acho que o profissional que vai estar bem no mercado daqui 5, 10, 15 anos é aquele que é capaz de se adaptar às mais variadas mudanças sem abandonar a si mesmo, sem abandonar a autenticidade, sem se corromper por alguns pontos que a sociedade tem trazido aí algumas demandas que eu acho que são importantes, sabe? A influência digital, por exemplo, ela é uma profissão para muitas pessoas, Claro, né? A que claro. preço? Pois é. E Então, concordo. esse é o profissional ideal? Não sei. Ele é um profissional real. Pode fazer boas coisas aí. A gente viu um movimento aí de um influenciador digital que fez um bom trabalho recentemente, né? Mas a gente também viu outros influenciadores digitais que estão trazendo conteúdo que não são tão favoráveis para a nossa sociedade. Então, não sei te falar qual é o profissional ideal. Eu sei que um profissional real que vai talvez se manter nesse mercado, nesse mundo, é um profissional consciente, autêntico, corajoso o suficiente para ser vulnerável, para entender que ele não sabe tudo, que ele pode aprender, enfim, acho que é isso. Não, e quando eu olho, né, obviamente, em um cenário que parece que as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né, eu vejo um perfil, né, ou pilares que todo profissional, independente da sua linha de atuação, precisa focar de uma certa forma. O primeiro deles é o que eu digo de conhecimento aplicado, né? Não adianta você somente reter a informação, acumular títulos, PhD, mestrado, doutorados, cursos. O conhecimento, a inteligência artificial ela já está trazendo esse conhecimento para a gente de uma forma muito democratizada, na palma da nossa mão. Então, o profissional saber identificar um problema e ser um solucionador de problema, não só reter o conhecimento, mas saber aplicar o seu conhecimento é muito fundamental. As habilidades humanas é o segundo pilar, como a gente já falou aqui, toda essa questão, né, de habilidades atemporais, habilidades transferíveis. E o terceiro ponto, que volta no ponto que você fez no comecinho, né, que eu digo que é o letramento em inteligência artificial. Né? Não vai ser uma ou outra profissão que você vai usar a inteligência artificial, vão ser todas. Então esse é o terceiro pilar, você ter esse conhecimento, essa conscientização de que a inteligência artificial é uma ferramenta que vai te ajudar a solucionar problemas. Você precisa saber o porquê e como usá-la. Então esses são esses três pilares que eu acredito que vão ser fundamentais também, né, para os profissionais do futuro, seja um médico, um engenheiro, um professor, um psicólogo, um administrador de empresas, etc. Eu acredito que esses três pilares vão ser realmente essenciais, né? Eu concordo muito. E aí eu fiz até um clique aqui, porque quando você falou conhecimento aplicado, me traz uma reflexão, né? Que isso varia muito de país a país, porque países onde a desigualdade social é muito grande, né? Então a gente tem uma desigualdade social muito alta, as pessoas tendem a escolher profissões pela realidade econômica
não pelo interesse do conhecimento. Então, se eu tenho um país, né, com uma desigualdade social muito grande, eu quero uma profissão, eu quero um trabalho que me dê condições de mudar de status social, né, porque essa desigualdade é muito tamanha. Então, não é o que eu gosto, é o que eu tenho que fazer para conseguir subir nessa sociedade. E em culturas com desigualdade social reduzida, né, menor, a gente tem mundialmente uma desigualdade social, mas existem alguns países com menos e países com mais, né? Então, naquelas culturas que tem uma desigualdade social menor, a gente vê escolhas profissionais mais ancoradas em valores e conhecimentos aplicados no que diz respeito ao interesse pessoal. Então, num país onde a desigualdade é menorzinha, né, assim, o médico, ele escolhe ser médico porque ele está afim de aprender medicina e fazer medicina e cuidar, e, enfim, ocupar esse papel. Em países com uma desigualdade maior, a gente encontra pessoas escolhendo fazer medicina pela possibilidade de dar um salto social aí, pela remuneração, né? E aí tem o status profissional, enfim, outras camadas. Mas acho que é legal você ter falado isso da aplicabilidade do conhecimento, porque quando a gente fala da tecnologia, da IA, eu acho que ela também precisa estar nesse compromisso, sabe? Da gente poder olhar para esse pra quê. Pra que eu tô aprendendo isso? Pra que eu tô usando isso? Não é uma justificativa, não é um porquê, é um motivo, sabe? Então acho que isso faz a diferença mesmo da gente sair de um lugar onde eu tô procurando um trabalho, que na etimologia tem a ver com tripalho, tchá, né? Escravidão, e ir para uma profissão que na etimologia é professar uma ação. Você se declarar para o mundo numa direção, sabe? Não sei se faz sentido, às vezes dou umas viajadas também. Mas, Mariana, você já deu diversas dicas, conselhos, direcionamentos. Mas se você pudesse deixar um conselho para pais e educadores sobre como guiar, né, as próximas gerações nesse novo cenário de inteligência artificial, de incerteza econômica, de mudanças ao nosso redor no trabalho, fora do trabalho. Qual seria esse conselho, né, para pais e educadores? Seja um humano curioso e um curioso humano. Adorei. Não tenha medo de usar a tecnologia, né? Tenha curiosidade, experimenta, procure pessoas que saibam um pouco mais que você para poder te dar as orientações. Entenda que as questões de segurança são importantes, então se você não está seguro procure alguém que esteja seguro né? Então, você coloca uma criança pequena para atravessar a rua sozinha? Não, você põe alguém que já sabe atravessar a rua junto com ela. Então, mas você não vai deixar ela para sempre, você não vai dar a mão para sempre para sua mãe, tipo, dá para atravessar a rua sozinha daqui a um tempo, né? Então, assim, seja um curioso humano, ou seja, busque as coisas, busque estudar, busque aprender com humanidade, né? Então, com empatia, com adaptabilidade, com pensamento crítico, com vulnerabilidade, com coragem, né? E seja um humano curioso, ou seja, tem esse repertório de curiosidade, né? Eu acho que isso faz muita diferença no processo de aprendizagem como um todo e no desenvolvimento, né? O profissional que ele tem uma carreira sustentável, ou seja, que ele consegue se adaptar, se modificar, fazer suas variações, procurar novos cargos, posições, transitar, enfim. Esse profissional sustentável, ele não chega do nada nesse lugar de sustentabilidade. Ele foi um jovem que pôde experimentar, ele foi uma criança que pôde experimentar, que teve segurança, que teve estimulações para isso, né? Então, se eu quero que o meu filho, que o meu aluno, né, a população aqui da escola vá para esse lugar de profissional, cidadão responsável e sustentável, eu preciso dar condições para ele aprender esse repertório agora. E Né? esse ponto de não ter medo, de experimentar, de ser curioso, como você falou, principalmente quando a gente fala de... Isso aqui é um pouco da minha visão, né? De quando a gente fala de pais, né? Principalmente pais, que vivem essa dupla jornada, né? De
eu falando, né, também como um pai profissional, precisamos nos manter relevantes, essenciais nas nossas carreiras, nos nossos trabalhos, entender como a tecnologia, os diferentes cenários estão transformando a nossa carreira, mas ao mesmo tempo ter o conhecimento, a sabedoria para guiar os nossos filhos, né? Então essa dupla missão é muito importante. É o que você falou, ser curioso, principalmente quando você está guiando uma criança, um adolescente, é usar a ferramenta junto. Quando a gente está falando da inteligência artificial, essa é a minha maior recomendação, de usar junto, debater, discutir, falar sobre, você falou aqui da privacidade de dados, da questão mais ética, ter esse diálogo aberto, essa conversa transparente, para que a gente não cometa os mesmos erros das redes sociais, né? Que muitos jovens, crianças até mesmo, já tendo problemas, né? Dessa guerra da atenção pelos conteúdos da rede social. Então, usar, experimentar, ser curioso e dialogar com as crianças e adolescentes sobre IA é muito importante. Nós somos de uma geração que não nasceu com a tecnologia, como as gerações mais novas, né? A gente pegou ela no meio do caminho. Pegamos jovens, mas pegamos no meio do caminho, né? Então, nós fomos crianças, lá, né, na década de 90, que os pais diziam, olha, não é verdade tudo que tá na televisão. Olha, isso aqui é de mentira. Aquilo ali é um cenário, não é de verdade que o carro faz isso. E aí o pai contava, né? Ah, morreu. Não morreu, é de mentira. Que ele é sangue de mentira. E aí a criança foi aprendendo, nós, né? Aprendendo a dizer, legal, aquilo que tá na tela é encantador, é bacana, mas é um cenário, uma construção. Eu aprendi que aquilo não é de verdade. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente faz uma análise crítica. Nem tudo que está na TV é real, nem tudo que se fala é o que é verdade, né? Agora, a gente tem uma realidade de ter que ensinar esses jovens e essas crianças que nem tudo que vem da IA é verdade, que nem tudo que está na rede social é real, que aquele frame lá da história de vida do fulano pode ser uma deepfake, como você colocou aí, né? Então, as coisas se transformaram, tomaram outras proporções, mas o cuidado dessa sociedade, para ela se manter sociedade, ela continua muito parecida, né? Então, se eu tenho mais conhecimento e tenho mais segurança, eu tenho o compromisso de fazer isso com as pessoas que têm menos. E, ao mesmo tempo, está aberto para que aquele que chega depois de mim com mais facilidade, me conte como é que faz. Claro. Porque quem nunca, né, pegou o celular do pai e falou, pai, não é assim, tá? É por aqui. E eu tenho sobrinhos afilhados, né, adolescentes que falam, madrinha, não é assim, né? Então, está interessado em apoiar aqueles que ainda sabem menos e aberto para aprender com quem sabe mais, né? Claro. Acho que esse é um lugar legal aí de pensar. Adorei. E Mariana, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Conversando. Você vai precisar voltar aqui com certeza para a gente continuar essa conversa. Mas eu tenho uma pergunta final, que eu decidi colocar essa pergunta para todos os convidados, né, para a gente fechar todos os episódios. E a pergunta é o seguinte: o que nos torna realmente humanos? E que a inteligência artificial, ela, de uma certa forma, não conseguirá replicar? A nossa capacidade de construir relações. Eu resumiria isso, assim, o que nos torna humanos é a nossa capacidade de construir relações, de sentir, né, de criar a partir desse sentir. Concordo, 100%, principalmente no mundo mais tecnológico, quanto mais humano, e aí, é o diferencial. Na área profissional muito se fala, né? Ah, tem que ter decisão racional. Não. Nós somos seres emocionais. A decisão racional a máquina consegue fazer. Sim, a decisão emocional não. A gente precisa aprender a reconhecer, nomear e sentir as nossas emoções. É isso que nos diferencia das outras espécies. Nós somos seres emocionais com linguagem, com capacidade de fazer relações. Excelente. Então, muito Mariana, bom estar aqui. Muito obrigado pela discussão, é uma aula.
Amei. de, Muito bom. de experiências, de conhecimentos profundos aqui. Eu acho que tem bastante coisa que as pessoas podem já usar a partir de hoje, já aplicar nas suas vidas, nas suas carreiras. Então, eu agradeço muito, Mariana, pelo tempo, pela experiência, Eu que pelo agradeço. conhecimento dividido aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito bom. Obrigadão.